Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Bom, nós temos aqui uma série de informações, vamos atualizar você sobre a corrida eleitoral 2020, que já chega em sua reta final em Teresina e nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Aqui é o seguinte, o candidato a prefeito de Teresina, Fábio Sérvio, do PROS, comenta como deve ser essa reta final de campanha eleitoral e promete processar alguns institutos de pesquisa. Vamos ouvir. Eu acho que realmente é de uma intensidade muito forte, né? É um momento que é a reta final, é o momento que o eleitor tem para escolher realmente o candidato. Tinha muito indeciso, eu acho que agora essa indecisão está diminuindo cada vez mais. Mas, aliás, sobre essa questão do acirramento, a gente sempre diz nos debates e pede licença ao telespectador que às vezes é preciso tocar o dedo na ferida, né? Ser mais incisivo nas colocações. Porque tem muita coisa que a população não sabe e precisa tomar conhecimento para facilitar, inclusive, essa decisão. Então, eu acho que um dos papéis da oposição é trazer o que está oculto na gestão, né? É o momento, então, de passar limpo, tentar esclarecer determinadas situações ou suspeitas. Exatamente. É interessante como, apesar de fugir, né, o candidato da prefeitura, apesar de fugir o tempo todo, de ser comparado a gestão dele com a própria gestão, a gente tem que fazer isso, né? Veja que eles o tempo todo tentam se comparar à gestão do governo federal, se comparar à gestão do governo estadual, se comparar à gestão de outras cidades do estado do Piauí. Quando, na verdade, quem está há 34 anos tem que ser comparado à gestão com eles mesmos, né? E eu acho que o grande problema de Teresina é que eles perderam a sensibilidade ao longo dos anos por estar lá há 34 anos. O Ministério Público Federal recomendou a redução de movimentos em campanhas eleitorais, evitar aglomerações, situações de risco, de muito contato entre eleitores e candidatos. É uma medida aceitável ou ela prejudica o pleito? Não, eu acho que extremamente aceitável, coerente. Deveria, na verdade, ter sido feita antes de ser tomada essa medida. Nós fizemos isso. Quando a gente percebeu o crescimento dos casos de coronavírus e o crescimento de mortes por Covid-19, nós recuamos na campanha de rua e fomos para a plataforma que vai ser a plataforma do futuro, e já é esse futuro, que são as redes sociais, que é a internet. Então, o que me constrange como cidadão, e aqui eu não digo nem candidato, é que quem pedia para a gente ficar em casa, quem fechou nossas empresas, na verdade está fazendo aglomerações eleitorais como se o problema não existisse. Isso é de uma hipocrisia enorme, é olhar para o próprio umbigo e esquecer da população e contradizer todo o discurso que havia feito. Como é que o senhor avalia o comportamento de um candidato que deixa de participar de debates? Nós estamos exatamente nesse momento em que as mídias devem ser melhor aproveitadas pelas restrições do contato presencial e, de repente, determinado candidato se ausenta. Isso significa o quê na sua interpretação? Bom, eu acho que pode ser uma estratégia, acho errada, acho que para a população é inaceitável isso. O que eles precisam saber é esse comparativo. Então, assim, eu sou totalmente contra e, por exemplo, nesse momento está acontecendo um debate numa emissora de rádio, debate definido por uma pesquisa eleitoral, que pesquisa tem margem de erro. Então, essa pesquisa, por exemplo, em todas as eleições, na eleição de 2018, que foi a única que eu participei, eu apareci em último lugar. Quando abriram as urnas, eu estava em quarto. Essa eleição, de novo, as pesquisas me botam em último lugar. Só que tem uma coisa chamada margem de erro. A margem de erro de uma pesquisa aqui em Teresina chega a ser de 5%. Então, quem coloca um candidato com 2%, ele pode estar com 7%. E aí, em cima de uma margem de erro dessa, você tira o candidato do debate. Então, para mim, tem uma força oculta por trás disso aí, está manipulando essas pesquisas, né? E tentando salvar candidaturas no processo. Nas mais diversas pesquisas divulgadas, os 4 primeiros são sempre os mesmos, os 4 primeiros colocados. O senhor realmente coloca em xeque esse posicionamento, essa aceitação por parte do eleitorado teresinense? Bom, eu coloco em xeque as pesquisas, né? Eu sou um homem experiente em pesquisa, fiz pesquisa praticamente minha formação inteira como atividade profissional. Sei que esse momento é um momento de pandemia. A única pesquisa que eu acho válida é a pesquisa que consegue pegar todo o espectro de eleitores, toda a faixa de eleitores, toda a estratificação da cidade. Nós estamos aqui, por exemplo, numa região verticalizada da cidade.
que representa 19% do eleitorado, hoje de Teresina. Você não consegue acessar essas pessoas se não for por telefone. Então, eu acho que o formato mínimo de Teresina de pesquisa é a pesquisa de ponto de fluxo, não fazer mais pesquisa domiciliar, até porque nós estamos numa pandemia, ninguém está recebendo. Segundo, a alternativa é a mesma que se usa nacionalmente, que é a pesquisa por telefone, baseada numa estratificação de dados. Eu tenho pesquisas internas e eu lhe digo uma coisa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Surpresas? Surpresas grandes e dessa vez eu não vou perdoar. Eu vou processar todos os institutos, dependendo do resultado que tiver as eleições. Insatisfação clara, muito forte, por parte aí do candidato Fábio Sérvio, do PROS, em relação aos institutos de pesquisa. Claro, institutos que trabalham com seriedade, compromissados com a democracia, não têm o que temer. A legislação eleitoral permite esse tipo de atividade, há todo um regramento que é obedecido pelos institutos mais sérios. Se tem algum instituto que não está realmente cumprindo com o seu dever, que não está sendo realmente coerente com a sua atividade, então que se apure e que a justiça venha a condenar os responsáveis, culpados por essas interferências graves na democracia de Teresina, do Piauí ou de qualquer lugar do Brasil. O fato é que quem trabalha sério não tem o que temer. E quanto à indecisão dos eleitores, isso é realmente esperado que caia. Os eleitores estão cada vez mais conhecedores das suas vontades, dos candidatos apresentados, já se sentem identificados ou não por determinados nomes. Então, a tendência é que este índice de indecisos ou não sabem ou não opinam, ele reduza e o pleito realmente ganhe força nesse sentido, que os candidatos tenham ali intenções de votos agregadas e haja uma disputa cada vez mais acirrada à medida que se aproxima o dia 15 de novembro. O candidato a prefeito de Teresina, Gervásio Santos, do PSTU, fala de prioridades para a zona rural da capital e de um ato marcado para amanhã contra a Secretaria de Educação. Vamos ouvi-lo. Como tem sido esse contato na reta final, candidato, com as comunidades da zona rural de Teresina? Nós tivemos agora, por exemplo, na zona rural chamada Mata Velha, o interior do interior da zona rural de Teresina, que fica no povoado Santa Teresa, né? E lá nós tivemos, né, observando em loco como é que é a realidade do trabalhador rural, como é a realidade da comunidade que vive naquele povoado. Falta infraestrutura, falta estrada, falta energia, falta água, porque não existe o bombeamento, né? E falta as infraestruturas mais básicas, como escola, creche, posto de saúde. Então, é fundamental que nós voltemos os olhos para a zona rural de Teresina, porque de lá pode vir toda a nossa produção agrícola, inclusive barateando a cesta básica do trabalhador na cidade. Então, o senhor acredita que investindo em programas, em projetos de fomento à agricultura familiar na capital, o custo de vida pode ser barateado aqui em Teresina? Nós temos 1.300 quilômetros quadrados de terra. Teresina é praticamente, vamos dizer assim, a segunda capital, certo? No Nordeste, com todo esse território agrícola aí que a gente poderia estar fomentando. Se você for no povoado Alegria, por exemplo, não estou falando do Portal, hoje está uma cidade, mas é o povoado mesmo, Alegria, certo? Você vai ver que tem terra e muita para a gente poder plantar, para a gente poder gerar, né, riqueza agrícola, cereais, grãos, para poder colocar na cidade. O que está faltando? Crédito agrícola, que aí você pode fazer isso através do Banco Popular de Teresina, você pode, né, estar colocando para o trabalhador toda essa infraestrutura, como é a questão da energia, né, colocar lá a energia, para que ele possa estar fazendo um projeto de irrigação, certo? E dando também condições para que ele possa estar comprando a sua safra. Então, se a gente faz isso, você vai ter um cinturão verde em toda Teresina, na região de Teresina, para que nós possamos alimentar os trabalhadores, tanto na zona rural como na cidade. Que ato é esse, político,
também com viés administrativo, está sendo preparado contra o ex-secretário de Educação e atual candidato do PSDB, Kleber Montezuma, ato marcado para esta quarta-feira? Olha, nós tivemos aí um debate online, né, com o Sindicato de Servidores Municipais. Lá estiveram todos os candidatos à Prefeitura de Teresina, menos o secretário Kleber Montezuma, que não foi porque ele sabe que os servidores não têm simpatia pela sua candidatura. Então, nesse sentido, fomos surpreendidos, no final, né, com a denúncia do Sindicerme de que uma professora fez um vídeo, né, fazendo altas críticas em relação à aula remota, que já estava cansada, estafada, e aí, quando ela terminou de fazer esse vídeo e publicizou, viralizou, certo? A consequência foi um processo administrativo que ela agora tende a responder. Então, diante disso, os candidatos que ali estavam, né, concordaram em estar junto a esse ato, que vai ser na quarta-feira, amanhã, às 8 horas, em frente à SEMA, certo? E nós vamos estar, todos nós, candidatos, né, presentes para dar solidariedade a essa professora, para que essa perseguição e esse assédio não seja cometido no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Como é que fica a agenda do PSTU agora nessa reta final de campanha? Aqui, nessa ferramenta, na rede social, nós vamos intensificar o impulsionamento nas redes sociais, nós vamos jogar o nosso santinho virtual, certo? Por quê? Porque nós estamos praticamente a 11, 10 dias, né, das eleições e nós não temos mais condições de ir com o material físico para todas as regiões de Teresina. Então, agora é falar diretamente aqui dentro, porque a população, né, os eleitores estão nas ferramentas, está no celular, está em casa, trabalhando, está nas redes sociais. E nós vamos fomentar esse tipo de diálogo, de espaço. Eu quero dar as boas-vindas ao João Magalhães, já com a gente aqui no estúdio. Ele é editor-chefe da editoria de política do seu jornal O Dia. João Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Eliezer Rodrigues, boa tarde ao telespectador do Dia News. Nessa terça-feira chuvosa, sem dúvida nenhuma, um cenário perfeito para se discutir política também, principalmente em meio às eleições de 2020. Muito bem, João. Olha, você chegou durante a fala do candidato Gervásio Santos, do PSTU, e ele iniciou a sua entrevista falando que tem a expectativa, né, caso eleito prefeito de Teresina, de tratar com prioridade a zona rural. É realmente uma pauta importante? Sem dúvida nenhuma, Eliezer. É bom lembrar que Teresina tem um território muito grande. E a zona rural, sem dúvida nenhuma, Teresina possui uma das maiores zonas rurais do país. Com certeza, com um potencial muito grande na área produtiva e num polo econômico também. Por isso, precisa de um olhar atento, é um setor que, sem dúvida nenhuma, onde também moram milhares de teresinenses que precisam ser inseridos nesse debate político, e o candidato Gervásio Santos, do PSTU, lembra deles agora nesse período de campanha eleitoral. Portanto, a zona rural de Teresina é, sim, sem dúvida nenhuma, um ponto importante a ser trabalhado nessa campanha, porque, de fato, é onde mora uma parte considerada da população teresinense, e volto a registrar que essa área tem um potencial muito grande que precisa ser explorado, principalmente na área da produção de alimentos. Outro ponto anunciado pelo candidato Gervásio Santos pode aí representar uma crise para a atual gestão e para o candidato apoiado pela prefeitura, o professor Kleber Montezuma, do PSDB, que inclusive é seu irmão, são irmãos. Gervásio Santos e Kleber Montezuma são irmãos. Amanhã, um ato deve reunir os 12 candidatos, os 11, melhor dizendo, 11 candidatos a prefeito de Teresina, na Secretaria Municipal de Educação. Houve aí um certo sentimento de desprezo por parte de professores que aguardaram o candidato Kleber Montezuma em uma live, ele não compareceu. Como é que ficou essa situação, João Magalhães? É preciso que a gente resgate um pouco, né, de atritos que sempre estiveram presentes no relacionamento entre os servidores municipais, principalmente na área da educação, através lá do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Teresinense, com o atual candidato a prefeito de Teresina, Kleber Montezuma,
que era, até alguns meses atrás, o secretário de Educação teresinense. O Sindicerme, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina, ele realizou um debate, realizou sabatinas com os candidatos a prefeito de Teresina e Kleber Montezuma não compareceu. Foi o único, inclusive, que não compareceu a esse debate, a essas sabatinas lá do Sindicato dos Servidores Municipais. Consequentemente, os servidores agora aproveitam essa ausência dele para criar um fato político, debatendo o porquê que ele não compareceu a este evento, que era voltado exclusivamente para debater propostas na área da educação, diga-se de passagem, setor em que é sempre vangloriado pela atual gestão municipal de Teresina. E aí, quando a gente percebe que os demais candidatos a prefeitos de Teresina entram nessa discussão, obviamente que eles querem transformar a ausência de Montezuma num debate sobre a educação para criar aí um fato político que pode, sem dúvida nenhuma, repercutir nas discussões eleitorais. Principalmente quando você vê agora todos os opositores em torno de um único tema, né, de um único debate, que é exatamente a ausência de Kleber Montezuma nessa discussão sobre a educação de Teresina. Verdade. Pisou em falso, o candidato já corre um sério risco, principalmente numa reta final de campanha eleitoral. João, agora nós vamos conversar ao vivo pela internet com o candidato a vereador de Teresina pelo Democratas, Júlio Tágira. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, candidato, o senhor tem por profissão a odontologia, o senhor é dentista. Existe algum projeto da sua parte voltado para essa área essencial aqui no município de Teresina? Um projeto como candidato a vereador? Existe sim. Nós temos um projeto chamado Sorria Teresina, que é um projeto que consiste em a gente fazer a ampliação do número de centros de especialidades odontológicas em Teresina, visto que a população é quase 850 mil habitantes e a gente encontra 2 centros de especialidades odontológicas. E a população precisa de atendimento para ortodontia, para o tratamento de dentes das crianças, dos jovens, dos adultos. A gente precisa de mais dentistas trabalhando, fazendo próteses dentárias. A gente precisa de mais dentistas trabalhando, fazendo tratamentos endodônticos, né? E entre outros tratamentos. A gente quer ampliar, potencializar e criar mais especialidades dentro desses centros. Expandir o atendimento à população em todas as suas regiões de Teresina. Candidato, inclusive, lembrando esse papel fiscalizador, né, que o parlamento precisa ter ao executivo, como é que o senhor avalia hoje a prestação dos serviços públicos na área da saúde odontológica da população teresinense? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado por estar participando aqui do quadro Eleições 2020. Boa tarde, João. Eu que agradeço também a oportunidade que nos estão cedendo, que está nos cedendo. A fiscalização, se falta algo na prefeitura, eu sempre digo que é culpa de vereadores. Vereadores que estão comprometidos, eles fiscalizam, eles vão atrás da melhoria da necessidade, da melhoria do que a população precisa. Enquanto o vereador, eu por ser dentista, por formação, a gente vai trabalhar muito nessa área da odontologia, que é uma área muito cara, é uma área que uma pessoa que ganha seu salário mínimo, um salário e meio, 2 e até as pessoas que não ganham, não tem condição, elas ficam à mercê desse atendimento. Porque no âmbito particular, eu como dentista particular também, a gente sabe que o custo é muito elevado e a gente precisa levar esse atendimento de qualidade para a população. E a odontologia, além de ser caro para o paciente, é caro também para a prefeitura manter. E aí nós temos que ter vereadores que estejam comprometidos com essa área para destinar emendas, para destinar recursos para a melhoria da saúde bucal. E também para poder, como eu disse antes, a gente ampliar os atendimentos à população e os atendimentos de especialidades à população. Outra área que não pode ser esquecida, candidato, é a educação. A atual gestão coloca como um troféu os índices atuais do IDEB de Teresina, mas na sua concepção, a educação pública da cidade pode melhorar? Com certeza, tudo pode melhorar. Nada é perfeito. E aí
vai caber aos vereadores fazerem projetos para que melhore. Eu também sou gestor na área da educação e saúde e a gente acredita que vamos fazer muito por Teresina. Vamos conseguir implementar projetos voltados para a educação, para a capacitação de jovens, para a capacitação de adultos, para a reinserção de idosos no mercado de trabalho, com o programa Experiência Vale Ouro. E a gente tem que reinserir todo mundo na educação, no trabalho, e o trabalho vem através da educação também. A gente tem que capacitar essa turma toda para que elas estejam condicionadas e com condição de brigar por uma vaga de emprego. E a educação de Teresina, ela não é a prefeitura que coloca, simplesmente é os próprios órgãos de análise que mostram que a nossa educação avançou muito e foi muito, muito além do esperado para uma cidade com porte financeiro como Teresina, uma capital no Nordeste e no Piauí. A gente conseguiu elevados índices de satisfação na educação. E junto vamos conseguir fazer essas mesmas coisas na saúde. O senhor falou, inclusive, de emprego, candidato, na sua fala, e sem dúvida nenhuma, pelo momento de crise econômica que o Brasil passa, e sem dúvida nenhuma, Teresina sente os reflexos disso, o senhor tem alguma proposta no sentido de promover a geração de emprego e renda aqui na capital? Um dos maiores desafios do pós-pandemia para todos os gestores que vão vir, prefeito e também para vereadores, vão ser fazer projetos para geração de emprego e renda, não é? E a gente, enquanto vereador, o que a gente vai poder fomentar é a capacitação dessas pessoas para quando surgirem os projetos, quando surgirem empregos que naturalmente voltarão a ter, as pessoas estejam qualificadas, né? E a gente também tem que trabalhar a parte de zona rural, para a parte de geração de emprego na própria agricultura familiar. A gente tem que trabalhar a parte de tecnologia para geração de emprego, porque a demanda do futuro é tecnologia. Então a gente tem que trabalhar isto para colocar a juventude capacitada para esses empregos. Júlio Tágira, candidato a vereador de Teresina pelo Democratas, muito obrigado pela sua atenção com a nossa equipe, pela participação, por este espaço de conversa hoje aqui com a gente. Um ótimo dia para o senhor e boa sorte aí nessa corrida eleitoral. Eu agradeço e espero que todas as pessoas saibam escolher corretamente no dia 15 de novembro o seu vereador e o seu prefeito. E estamos lá com o número à disposição 25007 e 45. Obrigado. Até mais, candidato. Uma ótima tarde para o senhor. Então, João Magalhães, aí uma vez ouvindo o candidato, são pautas evidentes, né? Na verdade, muitos candidatos têm defendido essas bandeiras que são essenciais, fundamentais no momento que estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é necessário que a população tenha um olhar atento, estudar, ouvir, além, claro, das propostas, mas também estudar o perfil dos candidatos, saber se eles têm alguma prioridade, se eles representam mais especificamente alguma região da cidade, a zona urbana ou a zona rural, porque sem dúvida nenhuma isso conta muito na hora de que o parlamentar já está lá no exercício do seu mandato, qual a visão que ele tem sobre determinadas profissões, sobre possibilidades de geração de emprego e renda, enfim. O papel do vereador, obviamente, o principal papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, mas ele também pode e deve dar uma contribuição significativa, elaborando leis, né, tentando atualizar a legislação no sentido de propostas que possam, de fato, favorecer a vida da população. Por isso que é importante, claro, o eleitor estar atento sobre as propostas, mas também estudar o perfil e o histórico dos candidatos a vereadores. Até porque aqui em Teresina a concorrência é bem alta, né, Eliezer? Com certeza. João, 13 candidatos inicialmente começaram essa corrida pela disputa da Prefeitura de Teresina. A candidata Lourdes Melo do PCO foi indeferida pela Justiça Eleitoral, então no momento são 12 candidatos. Isso já traz aí uma alta possibilidade, pelo grau de disputa, traz aí uma alta possibilidade de segundo turno. Mas o candidato a prefeito de Teresina, doutor Pessoa, do MDB, está confiante que vai ganhar a eleição logo no primeiro turno. Confira. Regional e local, eu estou abraçando o povo, porque o povo está me chamando.
O povo está me chamando, está chamando o Robert Giri, meu vice, e consequentemente nós temos energia para ir de encontro com o povo, porque o povo está vindo de encontro com a gente. Nós estamos de braços abertos, nós não queremos é corrupto, nós não queremos é gente do Lava Jato ou Odebrecht, isso aí não. Gente que está em outros processos, nós não queremos não, mas gente limpa, eu estou de braços abertos. A expectativa é o povo, é Deus. Mas quem quiser, repetindo, quem quiser, qualquer partido, qualquer cidadão, qualquer cidadã que queira vir fazer para a gente ganhar no primeiro turno, que tudo indica, estão fazendo de tudo para que isso não aconteça, mas Deus é grande e o povo também. Por isso, eu estou com a esperança no primeiro turno a gente acabe logo com essa campanha política definitivamente. Eu, prefeito, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, governando com o povo a cidade de Teresina. Tá aí, muito bem. Eu lembrei aqui que o prefeito Firmino Filho acredita que o candidato dele, Kleber Montezuma, também vai ganhar no primeiro turno. E aí, João, como é que fica essa situação? É uma disputa de narrativas também, né, Eliezer? À medida em que os candidatos afirmam que vão ganhar a eleição no primeiro turno, ou aqueles que estão mais lá embaixo dizem que vão estar no segundo turno, eles tentam passar aquela mensagem de otimismo junto ao eleitorado, na tentativa também, claro, de angariar votos, não perder apoio, né, consolidar, manter o apoio das lideranças que já estão com ele. Portanto, é um otimismo que serve muito mais para tentar fazer com que a população acredite nas suas narrativas políticas. Mas, neste cenário realmente, mais de 10 candidatos à Prefeitura de Teresina, sem dúvida nenhuma, isso fortalece a realização de um segundo turno. Até porque a gente sabe que o cenário hoje ele é bastante fragmentado, existem muitos candidatos a vereadores que obviamente são cabos eleitorais dos prefeitos, mas todos os partidos têm lá o seu time que está em campo, está nos bairros, está nos povoados atrás de voto. Isso contribui, sem dúvida nenhuma, para a realização de um segundo turno aqui em Teresina. Lembrando que Teresina é a única cidade do Piauí que pode ter segundo turno, porque a legislação diz que apenas cidades com mais de 200 mil habitantes deve ter um segundo turno nas eleições municipais. Realmente não tem eleição ganha. Se tiver segundo turno, é um outro contexto. A disputa marcada para o dia 29 de outubro já é diferente. Então, nós vamos esperar acontecer para analisar o passo a passo dessa corrida eleitoral. João Magalhães, existe a expectativa, já até uma confirmação, na verdade, da presença amanhã aqui no Piauí do ministro de Estado das Comunicações, Fábio Faria. Ele vem aí sendo recepcionado pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas. O que representa a visita do ministro, a importância dele aqui estar no Piauí amanhã? Olha, Eliezer, de um lado tem o critério técnico, né? Ele, como ministro das Comunicações, vem entregar um projeto em 2 povoados, um na zona rural de Piripiri, outro na zona rural de Pedro II, que favorece aí o acesso à internet sem a necessidade de ter uma operadora, né, de celular vinculando aí esse sinal de internet. Portanto, tem essa agenda técnica e, por outro lado, obviamente, a agenda política. Como você disse, o principal articulador da visita do ministro é o senador Ciro Nogueira, que mais uma vez utiliza o seu prestígio lá em Brasília para trazer recursos aqui para o Piauí, principalmente para demonstrar a cada ministro que visita o Piauí, que deixa uma obra, o senador Ciro Nogueira tenta incorporar esses benefícios à sua luta, fazendo com que, obviamente, ele tenha, né, um olhar lá na frente, se fortaleça como liderança política aqui no Estado. Então, dessa forma, o senador, sem dúvida nenhuma, acaba sendo o principal beneficiado por essa articulação e mostra também que ele tem caminhado junto realmente com o governo federal. Lembrando que o ministro em questão, Fábio Faria, é do PSD, mesmo partido do deputado federal Júlio César. Portanto, há também essa expectativa de que o deputado acompanhe a agenda do ministro aqui no Estado. Sim, realmente importante. A internet é um bem fundamental que precisa ser expandida. Quando a internet chega no município, ali é mais oportunidade de qualificação profissional, é mais oportunidade de emprego, né? Estamos aí avançando nesse modelo home office. Então, são benefícios também para a educação à distância. O importante é que isso seja fato no estado do Piauí, sem
menosprezar, claro, aquilo que João Magalhães comentou, a agenda política. É todo um jogo de interesses, de influências aí envolvidos na visita do ministro Fábio Faria amanhã. É claro, vamos acompanhar, trazer os detalhes. Ele estando no Piauí, as informações serão dadas aqui na sua O Dia TV. João Magalhães, por hoje é só. Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, Eliezer. Uma boa tarde para você, uma boa tarde ao telespectador. Bom, eleições 2020 aqui na sua O Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.